Olá, olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Sou mentora de TCCs, atuo há mais de 10 anos na área acadêmica e já tive a oportunidade de ajudar várias e várias pessoas a concluírem seus trabalhos de graduação e pós-graduação ao longo do Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à pergunta-chave que é: como que eu faço, professora Luana, para elaborar uma boa metodologia do meu artigo, do meu trabalho da pós, parte 2. Então, dando continuidade, se você não viu o vídeo 1, já volta aqui no vídeo do canal e veja a parte 1, tudo bem? E já aproveita para clicar no like e se inscrever no canal. Então, vamos lá? Dando continuidade, como que eu faço então, professora, a partir daqueles passos do vídeo 1, para continuar escrevendo uma boa metodologia do meu artigo da pós e assim garantir uma metodologia mais coerente, mais coesa, mais robusta e de mais qualidade, e com o seu passo a passo escrevendo com norte, sem dor de cabeça. Então vamos lá, você vai explicar como que você fez a análise de dados. Essa análise dos seus dados foi qualitativa ou foi quantitativa ou foi os dois? É bem importante que você delineie isso. Se foi, por exemplo, uma análise qualitativa, que método, que conteúdo teórico, que autor, que autora, que está embasando essa sua análise? Por exemplo, você fez uma análise de conteúdo de Bardhan, clássica aí, dentro dessas abordagens. Se foi uma estatística, você fez uma estatística descritiva simples ou foi uma outra técnica? E quem que está embasando essa análise? Cite o autor ou autora, tudo bem? É bem importante isso ser deixado claro, porque quem lê quando você chegar lá na etapa dos resultados, isso será óbvio, mas a pessoa vai querer saber, o que você utilizou, quem que está dando esse embasamento metodológico. Isso é fundamental para garantir um artigo de qualidade para você. Se foi uma análise estatística, você vai indicar as técnicas específicas e de como essa análise foi feita, e como que a análise desses dados foi feita também, tudo bem? Você vai falar dos softwares específicos que você utilizou, ou seja, os programas, E se for o caso, você vai explicar como que esses dados foram analisados visando responder a pergunta da sua pesquisa. Lembra lá na aula de delineamento, de definição aí, de recorte de pesquisa? Tudo bem? Se você não viu essa aula, volta lá e já assiste para você compreender do que eu estou falando, tá bem? Então, essa pergunta norteadora, você agora está fornecendo como que você fez para responder essa pergunta. E também no caso de análises estatísticas, você elaborou lá atrás hipóteses, Agora você vai testar essas hipóteses, se você vai corroborar ou se você vai refutar. Professora, eu não estou fazendo nada disso, meu estudo é quali, eu não vou utilizar análise quantitativa, muito menos estatística, então tudo bem. Nesse caso, você adapta tudo que eu estou falando aqui para o seu caso em questão, já que estamos falando aqui em geral, nós estamos afunilando para algum ponto, alguma área, algum estudo, você vai adaptar, tudo bem? Se for análise de conteúdo, você vai explicar os critérios, a metodologia, tudo bem? Vai deixar claro o que você utilizou, como que foi esse recorte, os passos que você fez. E a seguir, tem um ponto bastante importante, muita atenção nessa hora. Se o seu estudo envolveu tanto seres humanos, animais, ou um banco de dados específico de alguma instituição que você teve que consultar, que não é aberto ao público, por exemplo, ou por alguma outra questão ética, o seu trabalho, a sua pesquisa, e para que ela seja
para que você parta para a coleta de dados, para que você tenha inclusive o seu artigo publicado, você precisa ter um parecer, né? Você precisa descrever as medidas, primeiramente tomadas para garantir a proteção e o consentimento desses participantes da sua pesquisa, ou seja, você passou pelo comitê de ética da pesquisa aí da sua instituição e teve o parecer, né, o número do parecer específico na aprovação, né? Então, assim, isso é bem importante. Algumas revistas não vão deixar você publicar se você não tiver esse número, né? A aprovação do comitê de ética. Se envolver questionários com pessoas, por exemplo, se envolver análise de dados em diversos campos de pesquisa, se você utilizou algum banco de dados de alguma instituição que precisava ser cedido para você, eram dados sigilosos, tudo bem? Então, é bem importante você mencionar isso, tá? Até para garantir também essas implicações, né? E que possa ser publicado numa revista de peso, não é? Então, todo estudo, independente da natureza da pesquisa, vai haver limitações. Aqui, você vai identificar essas limitações do seu estudo e vai discutir essas limitações, limitações essas que elas podem ter afetado, inclusive, a análise e a interpretação dos seus resultados, né? Então, é bem importante você deixar bem claro isso. Ou, por exemplo, também, até complementando, se você teve que fazer alguma adaptação específica, se você tinha desenhado a metodologia, tinha planejado e por algum motivo você teve que fazer adaptações ou mudanças aqui, você explica o porquê e sempre sempre trazendo autores e autores relevantes, de preferência de livros clássicos na sua área e artigos de alto impacto que embasem essa metodologia aí que você está utilizando no seu artigo da pós ou no seu trabalho acadêmico, tudo bem? Então, você vai descrever também como que outros autores podem ter acesso a esses materiais, aos instrumentos ou dados utilizados. Tem algumas revistas, por exemplo, que na hora da submissão, você vai até, inclusive, dizer se você disponibiliza dados ou não, como que é essa sua disponibilidade de dados. Algumas, dependendo, vai constar lá na metodologia para consultar o dado tal, você pode acessar o link tal, certo? Então, é importante também você ter isso em mente. Se você fez planilhas, se você fez análises estatísticas, se você tem planilhas de análise de conteúdo, não sei qual foi o caso, né? Então, você vai disponibilizar isso para todos ou não? Só mediante solicitação? Como que vai ser isso? Ou você não quer disponibilizar? Então, é importante você também ter isto em mente. E lembrando que essas dicas valiosas aqui, elas não valem somente para o artigo da pós, não. Elas valem para qualquer trabalho acadêmico. Lembrando que, como foi falado lá no vídeo 1, existem mais etapas quando se trata, por exemplo, de uma dissertação. Você vai trazer um volume maior de informações, mais destrinchadas. No caso de artigos científicos, como você deve ser mais sucinto ou sucinta, então essas etapas, apesar de parecerem muitas e longas, você vai sempre trazer uma linguagem clara, acessível e direta ao ponto, sem enrolação e sempre pensando em quem vai ler e quem vai replicar o estudo e na validade científica, tudo bem? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Clica no like, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa esse conteúdo tão precioso. E eu espero que você tenha gostado de coração. Eu espero que até aqui você tenha tirado o valor desse conteúdo e me conta se realmente isso ajudou e que ponto, onde você acha que pode melhorar. Eu vou adorar saber. Como eu sempre costumo falar, estamos juntos!